É, hoje eu vou apresentar, deixa eu colocar a tela aqui para vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim. Ok. Então, hoje, a ideia é falar um pouquinho aqui sobre os riscos de investir em fundos imobiliários. Antes de mais nada, eu queria agradecer vocês, porque Para ver não a é... tela aqui, onde que eu tenho que apertar, Priscila? Só para mim tá você não aparecendo tá... só a sua imagem. Não tô vendo. Tem que apertar Ué. alguma... Não. No meu celular tem que apertar algum... Não. Agora Vocês... apareceu. Agora apareceu? Eu tenho que apertar um botão aqui. Então tá. Apareceu. Tá todo mundo vendo agora? Gente, só avisa para mim, vocês estão vendo? Sim. Então tá bom. É porque eu não consigo, quando eu tô nessa tela, eu não consigo ver vocês, tá? Agradecer vocês e parabenizar todo mundo por estar aqui num sábado de manhã querendo aprender um pouco mais, né? Como sempre, o intuito aqui é a gente estudar. Eu trago as informações, mas eu gostaria muito que vocês trouxessem dúvidas e sugestões e comentários com base com o que vocês já estão estudando, né? E se alguém tiver alguma dúvida, se colocar no chat, eu não vou ver na hora, tá? Mas se vocês quiserem, podem me interrompendo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre riscos de investir em fundos imobiliários. Então, a ideia, eu vou falar um pouco de vacância, inadimplência, riscos de mercado, dividend yield, fim da isenção dos dividendos e compra sem análise, tá? Esses foram os pontos que eu analisei vários materiais com relação a riscos de fundos imobiliários, e esses normalmente são os que aparecem, são que o pessoal, os especialistas trazem esse tipo de risco, né? Vocês vão ver que alguns estão até relacionados aos indicadores que a gente conversou na última conversa que a gente teve há um tempo atrás, né? Deixa eu só sair um pouquinho aqui da tela, gente, desculpa, se vocês... Porque se alguém... Não, tá bom. Voltando aqui. Eu trouxe para vocês, eu sempre vou trazer uma frasezinha, eu achei essa muito legal, que é uma frase do Warren Buffett. Acho que quem não conhece o Warren Buffett, ele é um dos maiores investidores de todos os tempos. Hoje ele tem mais de 80 anos e uma fortuna aí de bilhões de dólares. Sempre investiu em bolsa, mas utilizando o fundamentalismo, né, as técnicas fundamentalistas, análise fundamentalista. Então, uma coisa que ele fala que é muito legal, ele fala assim: alguém está sentado nas sombras hoje, pois alguém plantou uma árvore muito tempo atrás. Então, o que a gente está fazendo hoje é justamente isso, é plantar a nossa árvore, né? Pode ser que a gente não vai sentar totalmente em cima dessa árvore, né? A gente não vai estar lá usufruindo todos os frutos, usufruindo da sombra, mas com certeza dos frutos a gente consegue usufruir. Então, é uma frase aí para a gente refletir. Voltando aqui, desculpa que eu vou ter que sair entrando um pouco, é porque eu tenho que ir admitindo as pessoas na reunião, tá? Então, vamos começar falando de vacância. Quem não estava na última reunião, mas só lembrando um pouco, né, o que é a vacância? Nada mais é do que a disponibilidade do imóvel, né, do espaço locado. Então, assim como nos imóveis físicos, né, um dos riscos que a gente tem em investir em fundos imobiliários é a vacância, ou seja, o inquilino vai lá, devolve o imóvel ou o espaço que está alocado, e isso, consequentemente, gera uma redução das receitas para os fundos imobiliários. Para minimizar esse risco, é sempre importante considerar um fundo imobiliário que ele seja diversificado em ativos e inquilinos. Então, dessa forma, você pulveriza o risco, ou seja, existem vários fundos, essas movimentações são normais dentro dos fundos, que principalmente agora nessa época de pandemia, que muitos inquilinos
devolveram os espaços que estavam locados. Só que, assim, quando o fundo ele tem diversos ativos, né, ele tem vários, seja de lajes corporativas, seja de galpões logísticos, se ele tem vários espaços para vários inquilinos, né, em vários espaços locados, esse risco ele se pulveriza. Vai afetar um pouco a receita? Obviamente afeta, mas não necessariamente você vai fechar o fundo por causa disso. Exceção feita aos fundos, por exemplo, que são monoativos e monoinquilinos. Tem alguns casos aí no mercado, né? Inclusive até saiu uma reportagem falando dos fundos que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Entre esses fundos, estão 2 fundos que são monoativos e monoinquilinos, que são uma baita de uma furada, que é o XPCM 11, que fica lá em Macaé, que é um prédio que está locado para a Petrobras e a Petrobras vai sair, e o FAMB 11, que é o que está alocado para a Caixa, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado justamente na escolha do ativo, né? Na escolha do fundo que você vai investir. Se você tiver um fundo vou insistir, um fundo que tem diversos ativos e com diversos inquilinos, dificilmente esse risco se materializa, dificilmente esse risco vai ser um grande problema dentro da sua carteira de fundos imobiliários. Alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta, Priscila. Pode falar. De uma forma para amenizar ou tentar diminuir o risco na hora de comprar a cota do fundo imobiliário, com relação à vacância, dá uma olhada no tempo de contrato, seria também uma forma de diminuir esse risco? Sim, com certeza. Principalmente quando você fala de contratos atípicos, né, que são aqueles contratos de longo prazo, dificilmente o inquilino vai sair porque a multa é muito grande. A multa é equivalente a todos os meses que existem restantes de contrato. Então, por exemplo, se isso é um contrato de 10 anos, o inquilino no 5º ano resolveu que ele tem que sair, e é um contrato que ele quer sair, e é um contrato atípico, ele vai ter que pagar os outros 5 anos de aluguel. Então, é muito difícil que um inquilino que esteja embaixo de um contrato atípico, ele promova esse risco de vacância, né? Então, sim, é importante na hora de analisar os fundos, né? Até a gente falou isso na outra reunião, da gente olhar qual é a composição dos contratos dentro do fundo. Qual é a quantidade qual o percentual de contratos atípicos e contratos típicos. Mesmo os típicos, obviamente, eles também incorrem em multa, é como um contrato de aluguel normal, mas os atípicos, com certeza, eles têm um peso muito maior, né? Eles reduzem muito mais esse risco da vacância. Beleza, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, eu vou para o próximo. Depois também, gente, se lembrar, pode trazer essas informações depois. Eu vou disponibilizar a apresentação, vou disponibilizar a gravação, se Deus quiser vai dar certo essa gravação, no grupo, né? Então, vocês podem compartilhar esse material também. Esse material eu preparo, mas ele é um material livre, tá, gente? Free, totalmente grátis, vocês podem compartilhar com família. A ideia é compartilhar conhecimento, tá? Bom, vamos lá, para o segundo, inadimplência. Então, esse risco, tanto esse da inadimplência quanto da vacância, se vocês pararem para pensar, a gente também corre o mesmo risco quando você aluga um imóvel. Você tem o seu imóvel, você coloca para alugar, você vai ter o risco até muito maior, porque você tem um imóvel e você coloca para alugar, o seu inquilino sai, você tem 100% de vacância, né? Então, essa também é uma vantagem do fundo imobiliário. A mesma coisa para inadimplência. Se você tem um imóvel e o seu inquilino não te paga, você tem 100% de vacância financeira, que a gente fala, né, de inadimplência,
e, além de tudo, tem uma grande dor de cabeça. No caso dos fundos imobiliários, é o gestor que vai correr atrás para você de resolver esse problema, tanto da inadimplência e da vacância. Por isso, de novo, também é bom reforçar, gestão ativa, gente, procurem fundos com gestão ativa. Porque o fundo de gestão ativa é aquele que o inquilino saiu, avisou que vai sair, o cara já está correndo atrás para achar um outro inquilino para aquele espaço. O cara não está pagando, ele já vai atrás do inquilino e fala assim, vamos negociar, como que a gente vai fazer um acordo aqui, para que isso não impacte nos dividendos, né? Não impacte para você, cotista, que está lá e colocou seu dinheiro no fundo, né? Então, principalmente nesses momentos de crise que a gente está vivenciando agora, há uma tendência maior de que inquilinos não cumpram as obrigações por falta de caixa. Lógico, sempre tem os sacanas, né? Mas a grande maioria, tem muitas empresas que estão passando por muita dificuldade. Então, para minimizar esse risco, de novo, diversificação. Se o fundo tem muitos ativos e muitos inquilinos, dificilmente ele vai passar por grandes dificuldades em caso de inadimplência. Haja vista os fundos de shopping, né, que se mostraram aí, você não viu nenhum fundo de shopping fechar, eles se mostraram resilientes, por quê? Porque as gestões que são ativas vão lá, e agora, no final do ano, inclusive, eles vão começar a pagar negociações de ferimentos que foram feitos de aluguéis, de inquilinos que fizeram negociações, tá? Eu não vou, suspende aí por 3 meses o pagamento, eu vou pagar daqui. Se a gestão é ativa, eles trabalham nisso. E aí não impacta tanto pro cotista, tá? Então, esse obviamente, é um risco. Se o fundo é monoativo e monoinquilino, então o risco é exponencial, obviamente. Então, mas dá para ser reduzido esse risco trabalhando com a diversificação, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Então, vamos para o próximo. Pri, uma pergunta. Esse tipo de inadimplência, pode ser que a pergunta seja meio sem sentido, mas tenho dúvida. Só se aplica para fundos imobiliários, só para fundos imobiliários. Se for um fundo de papel, o que eu preciso tomar cuidado? Como é que... Não, os fundos de CRIs, né, por exemplo, os fundos de certificado de recebíveis de imóveis também tem risco de inadimplência, mas o que acontece? Quando o fundo adquire um CRI, o CRI nada mais é que uma dívida. Aliás, eu vou preparar um material, gente, eu acho que é legal a gente falar na próxima reunião só de CRIs, de fundo, porque eu acho que é o mais difícil da gente conseguir entender. Mas vamos lá. Fundos de CRIs, eles compram dívidas, basicamente é isso. Essas dívidas, elas têm garantias. Então, se vocês forem ver uma grande preocupação que existia durante essa pandemia é de que os fundos de CRIs tivessem um alto nível de inadimplência, e isso não ocorreu, porque justamente eles têm muitas garantias, né? Quando eles compram uma dívida, além da dívida, a empresa, a incorporadora, ela oferece garantias, ela oferece imóveis, ela oferece garantias financeiras para que não ocorra inadimplência. Então, eu ouso dizer que os fundos de CRIs, eles são mais garantidos com relação a essa questão da inadimplência do que os fundos de tijolo. Ok. Maravilha. Pri, concordo com o que você está falando. Agora, eu queria perguntar para você uma coisa. Essa questão da diversificação, o que você acha da diversificação dos indicadores? Os contratos que são reajustados por IGPM, por IPCA e com base no CDI. Porque atualmente o IGPM está alto, né? Então, tem muito contrato que é reajustado por ele, então esses até geram dividendos até maiores, mas a gente não tem essa... Por exemplo, o ano que vem, como é que isso vai ficar? O que você acha disso? A gente tem que diversificar também nessa questão, nos indicadores, com a base que reajusta os contratos?
Sim, é um indicador, com certeza, é algo que tem que ser analisado, mas a situação que a gente está vivenciando com relação ao IGPM hoje, ela é um pouco irreal, tá, gente? Então, ela não deve se manter, provavelmente para 2021 ainda se mantenha, mas eu acho que é impossível que se mantenha para 2022, mesmo porque o IPCA também vai começar a subir. Houve um descolamento muito grande do IPCA, do IGPM, porque o IGPM ele está totalmente atrelado a commodities e tem muita relação à variação do dólar, né? Então, o que acontece? Hoje está havendo um movimento de influxo de capitais estrangeiros aqui no Brasil, que está fazendo com que o dólar comece a cair, e isso vai começar também a pressionar o IGPM para baixo, tá? Em linhas gerais, né? Explicando só rapidamente. Eu acho que sim, é importante, mas, assim, historicamente, os contratos de aluguel, eles são mais IGPM e menos IPCA. O que pode acontecer com o que aconteceu agora é que na hora que forem renovar os contratos, muitos inquilinos podem pedir que seja mudado para IPCA. Então, a gente pode ter um movimento de ter mais IPCA e menos IGPM, né? Mas eu não levaria em conta só esse indicador. Eu acho que sim, é importante verificar, principalmente se você está pensando em comprar um fundo imobiliário e você deve se desfazer dele no curto prazo. Então, o IGPM, com certeza, é uma boa, porque você vai surfar nessa onda aí, do IGPM. Mas se você está pensando mais no longo prazo, não faz muita diferença, tá? Tá bom, obrigada. Bom, vamos lá para o próximo. Risco de mercado. Acho que todo mundo aqui sabe, mas para quem vocês forem, de repente, explicar, é bom reforçar. Fundo imobiliário é renda variável. Renda variável varia, não tem jeito, gente. Então, nós estamos expostos a risco de mercado, que é representado pela volatilidade do preço das cotas. Então, até ontem, eu esqueci o nome dele, acho que é Deonilson, ele colocou uma pergunta lá no grupo, o VISC 11, né, acho que era VISC 11, será que chega a 140? Não dá para saber, né? Mas isso é um acompanhamento do mercado. Quem define é o senhor mercado, que a gente costuma falar, né? Então, tantas vezes você vê um fundo que caiu a cota, o preço da cota caiu sem ter um motivo aparente, né? Porque é uma precificação no mercado. O mercado está enxergando alguma coisa, às vezes é especulação, podem ser N coisas, né? Mas é importante, por isso que é importante ter consciência que fundo imobiliário é um investimento de médio e longo prazo. Se você não quer ficar sofrendo, olhando, minha cota caiu, pensar médio e longo prazo. É o tempo que vai trabalhar a favor do seu patrimônio, é o tempo que vai compensar essa volatilidade. Por quê? Porque você vai começar a receber os seus dividendos e isso vai, ao longo do tempo, vai compensando essa questão do risco de mercado, né? Lógico, ele também pode ser minimizado por você comprar ativos que são sólidos e bem estruturados, né, que são valorizados ao longo do tempo. Eu vou falar mais para frente, mas, de novo, gente, é muito importante, antes de qualquer coisa, ler os materiais, os fatos relevantes e os relatórios dos fundos. Tem muita gente que está caindo na tentação de comprar um fundo que está lá na alta, que é o maior erro quando você vai falar em ações ou fundos imobiliários, é comprar na alta, porque vai no comportamento da manada. Mas por que esse fundo está subindo tanto? De repente, vai lá para o chão. Porque o fundo está sendo encerrado, ou porque aquela receita que o dividend yield está aparecendo era recorrente, receita não recorrente, ou seja, tem N questões que podem fazer com que uma cota seja muito super valorizada, entendeu? E aí, logo em seguida, cai. Aí a pessoa fica chorando. Não adianta chorar, né? Porque não leu o que estava acontecendo. De repente, o fundo soltou lá um fato relevante que fez com que já informe que ele vai ter um inquilino saindo, que vai acontecer N coisas, o pessoal começa a vender, começa a movimentar o mercado, aí alguns desavisados começam a comprar, entendeu? Então, assim, muito, muito, muito cuidado, gente,
com promoções, assim, né? O pessoal acha, nossa, tá todo mundo indo lá, deve ser maravilhoso. Não necessariamente. Ok? Alguma dúvida com relação a esse? Então, vamos para o próximo. Dividend yield, também está relacionado ao que eu falei antes, né? O dividend yield, ele é um indicador que demonstra a rentabilidade do fundo em um determinado período, certo? Um dos erros mais comuns de quem está começando é usar o dividend yield mensal, que é aquele que aparece num quadradinho vermelho lá do Status Invest, que é o dividend yield que vai ser pago naquele mês. De repente, está pagando 1% ao mês. Caraca, vou comprar esse fundo porque ele é excelente. Está pagando muito acima da média, que é de 0,5, 0,6 ao mês. Vou comprar esse daí. E pode ser uma grande furada. Então, tem que usar o histórico analisado, ou melhor ainda, o dos últimos 5 anos. No 5 anos, se o fundo tiver 5 anos, obviamente, né? No Status Invest você consegue ver essa informação, ver se o fundo está pagando o que é melhor, um fundo que pague constantemente, que ele pague com constância, e muito mais do que um fundo que paga um mês, um mega dividendo, depois lá no outro ele não paga. Porque esse dividend yield que, de repente, naquele mês foi lá para cima, pode ser receita não recorrente, vender um ativo, ele recebeu diferidos. Pode acontecer agora, principalmente com os de shopping, que vão começar a receber os diferidos, os aluguéis atrasados, né? E isso vai fazer com que eles tenham maior receita, que vai ser revertida no lucro, que vai ser distribuído, mas não é uma realidade constante, né? É uma coisa diferida, uma coisa que aconteceu, mas não necessariamente vai acontecer de novo, tá? Então, isso pode levar o pessoal a cometer o erro. Aí, eu até já tinha mencionado, mas reforçando, MC11 e FAMB11 são os maiores exemplos das maiores furadas, se você olhar só para dividend yield, né? Então, muito cuidado, esse é um risco mesmo um risco de erro de análise, eu diria, né? Então, tem que se aprofundar, entender se realmente a estratégia do fundo está correta, quais são o que o fundo está se mobilizando, como se o fundo está aumentando o patrimônio, se ele tem uma estratégia, se ele já está, como que são os relatórios do fundo, tudo isso é importante antes de tomar uma decisão só pelo dividend yield, ok? Alguma dúvida? Então, tá bom. Tributação dos dividendos. Esse assunto veio agora à baila, né? Começou a se falar isso recentemente, novamente. Eu fui atrás de informações com especialistas. Esse risco não está confirmado, tá, gente? Mas é lógico que é importante a gente ter isso no radar. Existe, sim, uma possibilidade de que os dividendos dos fundos imobiliários, que hoje são isentos de imposto de renda, comecem a ser tributados, né? É uma questão já antiga, já foi e voltou várias vezes, desde 2015 já vem se falando disso. Os fundos imobiliários já foram tributados no passado, deixaram de ser tributados, então, isso deve ser votado no ano que vem, né? Por quê? Agora, nesse momento, por que eles estão levantando isso? É a questão do auxílio emergencial e do ajuste fiscal que precisa ser feito pelo governo. Então, eles têm que achar formas de tampar esse buraco do déficit público que estava em 75%, agora chegou a quase 100%. Então, tem que ter uma maneira, todo mundo, de certa forma, vai ter que contribuir. Eu vejo assim, gostar de pagar imposto eu não gosto, mas uma vez que eu estou tendo renda, né, eu prefiro olhar o copo mais cheio do que o copo mais vazio. Se eu tenho renda, eu estou pagando, estou feliz. Mesmo que essa tributação ela seja aplicada, o que está se falando é 15%, tá, em cima dos dividendos, os FIIs ainda são uma excelente opção para entrada na renda variável.
E a cobrança do IR, ela não vai diminuir a atratividade, a menos que os cenários de juros se inverta. Hoje a gente está com os 2% lá de Selic, e de repente esses 2% passem a ser 8%, 10%. Não vai acontecer no curto prazo, a gente sabe disso. Então, porque todo mundo aqui deve acompanhar o Boletim Focus, consegue ver, deve acompanhar os juros futuros, não existe essa possibilidade no curto prazo. A gente pode chegar até uns 4%, mas 8%, 10% não vai chegar. Quando chegar isso, se isso acontecer, gente, aí é hora de rever tudo de novo, porque vai ser um movimento inverso. Hoje, muita gente está saindo da fixa para a variável, porque o juros está extremamente baixo. Vai acontecer do pessoal voltar para trás. Só que, assim, eu, pessoalmente, não volto mais. Eu acho que a gente tem que, sim, continuar com a estratégia de proteger e de ter uma diversificação de carteira usando renda variável e usando renda fixa, independente da taxa de juros. Eu entendo que essa é a forma mais inteligente de se investir, certo? Alguém tem uma dúvida? Meu cachorro acho que tem uma dúvida, gente. Pri, oi. No caso, eu lia muito pouco sobre essa questão da tributação. Eu sei que eles estão estudando essa possibilidade, mas aí, no caso, não seria como nos fundos, que vai ser descontado diretamente o imposto? Não. A gente teria que fazer DARF também, como na venda? Não tá claro isso mesmo. É a Denise, né? Que tá falando. Eu não te enxergo. Não tá claro isso. Como é que vai ser feito esse desconto? Ah, tá. Uhum. Não está nem claro se o fundos imobiliários vai entrar nessa tributação, porque quando se fala em tributar dividendos, se fala em geral, né? Inclusive os dividendos de ações. Então ainda não tá muito claro isso aí, não. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Então, vamos lá para o último, que é o maior risco, e eu acho que é um risco interno que a gente pode resolver, que é fazer compra sem análise. Então, o pior sabotador dos seus investimentos pode ser você mesmo. Se a gente investir o dinheiro que a gente conquistou, fazendo, assim, sem uma análise, sem estratégia, sem estudo, gente, a chance da gente errar é muito grande. E eu digo por experiência própria, eu já errei várias vezes, até contei para vocês outro dia, eu fiz a besteira de comprar um CDB, que há uns 2 anos atrás, um CDB da Modal, e eu não sabia nem que eu só conseguiria resgatar no vencimento, né? E vai ser só em 2023. E em dado momento eu precisei daquele dinheiro e eu não consegui, né, não tive a liquidez de dinheiro porque eu não me atentei à lâmina, não li, né? Então, assim, tem que ler, porque a gente pode ter grandes prejuízos com essa questão de não estudar, né? A gente pode perder dinheiro, sim, com fundos imobiliários, se seguir comportamento de manada, né? Porque aí compra na alta, depois chora aqui na queda, que já era esperada, porque o fundo já tinha soltado um fato relevante que com certeza ia afetar as cotações, ou simplesmente porque não se atenta, né, esses relatórios, indicadores, as informações que eu já falei várias vezes aqui, está disponível para qualquer um, você consegue através do Status Invest, do Funds Explorer, do site do próprio fundo. Para minimizar esse risco, não tem outro jeito, gente, é estudar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu investi 2 horas do meu tempo essa semana só para decidir se eu ia fazer a subscrição do SDI L11, que é um fundo de logística, que eu já tenho ele há bastante tempo. E aí eu fui ler qual era o racional, por que eles estavam fazendo a subscrição, a emissão de novas cotas no mercado, e fui entender e aprendi um monte de coisa,
E aí, isso só te enriquece, conhecimento nunca vai te empobrecer, sempre vai te enriquecer. Dá trabalho? Dá, você tem que ir lá, você tem que baixar um relatório, você tem que ler o relatório, vai ter coisa que você não entende, você vai ter que procurar na internet, mas é um investimento, além do investimento monetário, que é você ir lá e comprar, entrar no home broker e comprar, você tem que ter o seu investimento de racional, investimento de conhecimento para que você tenha certeza, pelo menos naquele momento, de que você fez a opção correta dentro dos seus valores, da sua estratégia. É óbvio, você pode errar? Pode, lógico que pode errar, né? Mas você não vai errar tão feio, você não vai errar tão grande se você realmente estudar. Ok? Alguém tem uma dúvida? Então, tá bom. Então, agora vamos para a segunda parte, né? Então, encerramos a questão dos riscos, nos principais riscos de investimento em fundos imobiliários, e eu vou trazer para vocês um pouco das informações que eu coletei com relação ao segmento de lajes corporativas, né? Dentre os fundos de tijolo, nós temos o segmento de lajes corporativas, e aí eu coletei informações de várias fontes aí, e quero compartilhar com vocês, para a gente, até para que quem está pensando em entrar no segmento, quem não tem, ou quem quer aportar mais e, de repente, não conseguiu muita informação, eu trouxe algumas coisas, uns fatos interessantes, né? Bom, estudo recente, tá, de novembro agora, saiu a prévia o resultado do terceiro trimestre de 2020 da vacância dos imóveis corporativos de São Paulo. Por que falar só de imóveis corporativos? Porque são os imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários, né, gente? Fundos imobiliários de lajes corporativas, eles vão lá para aqueles AAA, né, que você vê aqui, classe A, que são os imóveis realmente, quando se fala em São Paulo, você fala em Berrini, você fala em Chucre-Zaidan, você fala em Paulista, você fala em Itaim, Faria Lima, então esses imóveis. O nível de vacância desses imóveis, ele do mercado de São Paulo, que é o maior mercado, chegou a 16, um pouquinho mais de 16% no terceiro trimestre. Esse estudo é da revista Buildings, eu coloquei aqui o link, tá? Quando eu mandar o PDF para vocês, é só clicar aqui nesse link que vocês conseguem entrar na matéria completa. Tem o estudo do Rio de Janeiro também, que eu não coloquei aqui, mas basicamente, de acordo com a revista Buildings, a vacância ideal para o segmento de lajes corporativas gira em torno de 10%. Esse era o patamar que estava lá antes de começar a pandemia, tá? Então, existia um equilíbrio entre a demanda e a procura. A procura, a demanda não, a demanda e a oferta. Demanda e procura é a mesma coisa. A demanda e a oferta. Aí, segundo a Buildings também, esse patamar ele deve chegar em 2021 entre 20% e 22%. E depois, para 2022, eles já esperam que vai voltar para a normalidade. A maioria dos especialistas falam que o mercado de lajes corporativas andou 2 anos para trás, tá? Ele retroagiu 2 anos. Então, todos os lançamentos que estavam previstos estão parados, né? E o que eles estão entregando hoje de imóveis são imóveis que já estavam projetados, já estavam sendo finalizados. É importante dizer que o mercado de lajes corporativas, ele é o mais complexo no que diz respeito à parte de entrega. Um prédio AAA, que é o bam, né, são os melhores prédios, mais inteligentes, tal, eles demoram de 3 a 5 anos para serem construídos. Então, o que pode acontecer, por exemplo, em 2022 começar a demanda de novo, não vai ter, porque ninguém está lançando agora, ninguém está começando a construir agora, e aí vai chegar 2025, vai precisar de novos espaços, não vai ter, tá? Então, isso é uma tendência que é bom todo mundo acompanhar, todo mundo que tem fundo de laje corporativa. Segundo os especialistas, o home office, ele não é a principal causa das devoluções que geram essa vacância, e sim as empresas cortarem custos, né? As grandes empresas, no entanto, elas relutam para entregar espaço, porque o custo é alto para entregar.
Não é simplesmente, aqui a chave e eu estou indo embora. Não é assim que funciona. Porque todas as empresas fazem diversas modificações dentro de um espaço para poder adequar suas necessidades. Quando elas saem, elas têm que entregar um imóvel como elas encontraram. É como quando a gente aluga um imóvel. E esse custo é de R$500 o metro quadrado. Ou seja, a empresa pode ter um custo, se ela tem 1.000 metros quadrados, ela pode gastar uns R$500 mil só com isso. Isso é despesa, né? Não é investimento, é despesa. Então, e outro risco é que se elas decidirem voltar, elas podem não encontrar mais espaços para alocar, justamente por aquilo que eu falei, né? De repente, começa a demandar de novo, não tem novos espaços, então fica girando dentro do mesmo estoque que já existe, né? Não vai ter novos. Então, pelo contrário, você pode ter um aumento do aluguel por conta disso. Isso falando já mais no médio prazo, estou falando de 2, 3 anos para frente, ok? Alguém tem alguma... Gente, vocês têm que me interromper, tá? Porque eu falo mais do que a tia do leite. Então, vocês têm que me interromper, porque senão eu vou aqui falando. Tá. Oi, Pri. Oi. Posso Quem falar? é? Alessandra. Oi, Ale. Mas então, os especialistas não indicam que a gente se desfaça desses FIIs de lajes corporativas se a vacância chegar a ultrapassar 20%, por exemplo. É mais uma questão de ser paciente e aguardar a longo prazo, é isso? Exatamente. Depois, lá no final, eu vou compartilhar todas essas reportagens e... os especialistas são meio que unânimes, né? Apesar de ser, e tem até uma matéria da Infomoney que fala isso, apesar do momento não ser o mais adequado, não é a hora de se desfazer, tá? Principalmente também porque agora eles estão descontados, né? Dependendo do quando você comprou, você pode perder dinheiro na venda. É um mercado, e eu vou falar um pouquinho, é um mercado pequeno, tá, aqui no Brasil. O mercado está majoritariamente em São Paulo, né, existem sim oportunidades. Eu sou do mundo corporativo, tá, gente, eu trabalho numa multinacional, e eu vejo isso acontecer no dia a dia. Nós estamos agora trabalhando no orçamento de 2021, e já descartamos a possibilidade de entregar imóvel, porque o custo é muito alto, né? E para depois conseguir de novo o aluguel, provavelmente vai ter que pagar mais caro, né? Então, muitas empresas estão pensando nisso. E aí eu tenho um dado interessante mais para frente, que as empresas que estão entregando agora são, na sua maioria, pequenas e médias, né? As grandes, elas entregam eventualmente parcial, e não o espaço completo. E se, por um lado, alguns setores, né, estão indo mal, né, estão precisando fazer esses ajustes, tem outros que são das startups, né, que eu acho que eu já até comentei no grupo, das startups financeiras, né, corretoras. Gente, o que corretora está ganhando? A XP é uma que aluga um espaço gigante no AAA em São Paulo, né? E as de tecnologia, né? Vou mostrar mais para frente. Então, assim, a recomendação é não se desfazer, tá? É ter paciência. Óbvio, se para você não fizer mais sentido, se desfaça. Ok? Por mim, ok, obrigada. Então, tá bom. Tem um outro estudo que também o link desse estudo já tá lá no canal do Fundão, vocês podem procurar por lá. Foi um estudo que foi o Arthur Moraes, o professor Arthur Moraes, que compartilhou, que é da Rio Bravo. Vale a pena também assistir a live, que é desse pessoal da Rio Bravo, que eles falam de fundos de corporativo e uma novidade aí no mercado, que são os fundos como é que chama? De residenciais, que antes, como é que funcionava? Vou só abrir um parênteses aqui, tá, gente? Esses fundos residenciais vamos botar no nosso radar.
esses fundos residenciais, como é que funcionavam antes? Eram fundos de desenvolvimento. Eles iam lá, compravam o projeto da incorporadora, e eles começavam a rentabilizar depois que começavam a fazer as vendas dos imóveis. O que a Rio Bravo fez, né, e outros também estão seguindo essa tendência, estão seguindo um modelo que é dos Estados Unidos, que é de residencial. O que eles fazem? Eles adquirem o projeto completo, todas as unidades, e eles vão, ou parcial, 70%, 80% do edifício, e eles vão começar a alugar. Porque existe uma tendência entre os millennials de não se comprar mais imóveis e de se alugar, e ter essa mobilidade de estar sempre mudando de lugar. Então, eles enxergaram isso, e isso é realmente uma tendência. Eles enxergaram isso e viram nisso uma oportunidade. Então, como é que o fundo imobiliário de residencial, desse tipo residencial, vai rentabilizar? É através do recebimento dos dividendos que são gerados por esses aluguéis de pessoas físicas, né? Então, é uma coisa interessante, algo para a gente colocar no radar. Fecha parênteses, vamos lá. Então, esse estudo da Rio Bravo, ela fala das locações pós-Covid. Mundialmente, a tendência também se repete aqui no Brasil, é que as FANG, essa é uma sigla muito legal, botem também no radar de vocês. O que é FANG? Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Elas estão demandando espaços locáveis, apesar de há muito tempo terem adotado o home office. Porque eles já perceberam, e não é agora por causa da pandemia, que essa questão da gestão à distância, ela impede que a cultura da empresa seja perpetuada. E essas marcas, elas precisam muito manter os talentos e a cultura para garantir os resultados. Então, nem que seja no modelo híbrido, nem que seja no modelo que o cara chega lá às 10 da manhã e vai embora 4 da tarde, ou ele chega meia-noite e vai embora 3 da manhã, eles precisam de espaço, eles precisam de locais para as pessoas se encontrarem, trocarem as ideias e criarem, né, que são empresas basicamente de inovação. Então, vale a pena, é bem curtinho esse estudo, mas vale a pena dar uma olhadinha lá no canal, tá? Esse outro estudo é de uma outra consultoria, não é da Buildings, né, a revista Exame que divulgou essa matéria. A consultoria JLL, ela aponta uma vacância maior, até de 19% nos imóveis, porque ela não considera só os A, né, os AAA, ela considera outros escritórios que são menores. Mas o que é interessante é que por isso que, assim, gente, esse negócio de ler só o highlight, né, só a manchete, é um problema, né? Então, você fala, vacância de São Paulo de 19%, impacta fundos imobiliários. Meu Deus, vou vender tudo. Não. Vale ressaltar o quê? A maior parte das devoluções são de espaços até 1.000 metros quadrados, ou seja, são empresas de pequeno e médio porte, como eu tinha comentado antes. E as grandes empresas devolveram só parcialmente. Aí tem a parte mais legal da reportagem que fala 70% correspondem a unidades com área de até 1.000 metros quadrados na Vila Olímpia e na Avenida JK, em São Paulo, para quem não conhece, fica ali na região do Itaim, que é uma boa notícia para quem investe em fundos imobiliários. A maioria dos fundos investe em lajes corporativas que possuem mais de 1.000 metros quadrados. Ou seja, o impacto dessa vacância dentro dos fundos imobiliários não é tão grande quanto você olhar o geral, né? Então, de novo, a Priscila Chata vai insistir, leiam os relatórios dos fundos. Nos relatórios dos fundos está a vacância daquele fundo. Então, não adianta você falar, não passar a régua, 19% das lojas corporativas estão vagas. Não, existem regiões como Faria Lima, Paulista, em que a vacância está entre 5% e 6%, ou seja, está até abaixo do que é o ideal que a Buildings comentou no outro relatório, tá? Então, o link para essa matéria também está aqui, ó, aqui embaixo, e eu vou compartilhar com vocês depois. E aqui tem um material adicional que eu vou deixar para vocês, não vou comentar muito, todos têm link, tá? Eu aprendi a fazer link, gente, olha, é a melhor coisa que tem.
tem essa matéria aqui do Infomoney que responde um pouco a pergunta da Ale, né, que o curto prazo é desafiador, mas continuam atrativos para o investidor, tá? Nossa, esse dor ficou bem de paulista, né, Thiago? Com o home office na pandemia, aqui eu achei legal colocar essa questão do home office, que a gente discutiu até outro dia no grupo. Tem muita ambiguidade aí nessa questão do home office, apesar de todo mundo achar que é super legal ficar em casa, por outro lado, a empresa está perdendo muito em produtividade, e eu super recomendo que vocês assistam essa live do Banco do Brasil. Tem 1h20, sim, demora, né? Mas bota lá, muda como é que fala? A configuração para assistir com 1,5, que aí vai mais rapidinho. São especialistas, esse cara aqui da revista Buildings, esse cara, ele é especialista na carteira de fundos imobiliários do Banco do Brasil, essa menina é estrategista-chefe do Banco do Brasil, e esse cara aqui, que é um dos meus preferidos no fundos imobiliários, que é o Arthur Moraes. Ele é um gênio dos fundos imobiliários, ele, junto com o professor Baroni, não tem igual. Super recomendo que assistam, porque eles falam, entre outras informações que eles passam, eles falam de escritórios, né? Então, muita informação que eu passei para vocês hoje está nessa live. É uma pena, a live só teve 600 visualizações. Eu fico muito triste quando eu vejo que conteúdos de tanta qualidade são tão poucas pessoas que assistem. Então, aproveitem, nós estamos privilegiados e tem esse tipo de informação, então eu super recomendo que vocês assistam não só essa live, mas várias lives que existem aí, que são mais técnicas e mais aprofundadas, né? Não só dos influencers que mandam lá, falam assim, quais são os 5 melhores fundos imobiliários, né? Vamos nos aprofundar um pouco mais, porque eu acho que é isso que pode levar a gente a gerar mais riqueza, né? Com certeza no longo prazo. E eu coloquei também aqui, não, isso aqui tá a mais, viu, gente? Vou deletar na hora que eu mandar para vocês. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem colocar comentários? Querem falar de coisas diversas? Podem. Agora eu abri o canal para vocês. Vou voltar para a tela do Teams aqui. Teams não, do Meets. Pri, oi. Denise, essa live essa do que você falou do Banco do Brasil é YouTube? YouTube. Quando eu mandar o PDF, é só clicar no PDF já vai te levar pro YouTube. Ah, tá. Tá bom. É muito boa. Super recomendo. Vou ver depois. Oi. Bom dia, Joel, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Joia. Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas depois eu vou assistir a live completa. Isso, tá gravando. Deixa eu te perguntar aqui. Em relação à análise de FIIs, você acha que é essencial que se faça uma assinatura em uma empresa de análise? Ou você acha que só esses sites aí, Status Invest, esses sites Fundamentei, esses que tem aí, que a gente normalmente usa, são suficientes para que você possa analisar uma empresa e fazer uma escolha por um FII? Eu vou falar pela minha experiência, Jorge. Eu não assino. Por quê? Porque eu acho que eu ainda não tenho meus investimentos não são tão grandes assim que valham a pena pagar uma casa de análise. Porque se você for ver, são R$19,90, são R$25,90, são R$45,90, sei lá, tem todos os preços e todos os gostos. Você vai receber um monte de informações que boa parte delas você consegue de graça, né? E, lógico, o papel de um analista é fundamental, eles têm informações muito ricas, informações até, de certa forma, privilegiadas, mas você tem que saber como que você vai pagar isso, porque se for para comprar só por comprar e não for seguir e não for acompanhar, realmente é meio que jogar dinheiro fora, né? Eu acho assim, depende muito da sua estratégia, né? Depende do patrimônio que você tem, depende de quanto que você acha que é possível rentabilizar. Para
Fundos imobiliários, eu não sei, eu acho que eu não vejo muita vantagem. Tem as carteiras recomendadas das próprias corretoras também, de graça. Se você tem conta na RIC, você tem a carteira recomendada Às da vezes, RIC. né, Priscila, se ele, assim, tô tendo experiência agora, né, até pro próprio Vinícius, né, você tem uma orientação para você canalizar aquilo que é o ideal para você. Sim. Porque senão a gente pega muita informação e a gente, às vezes, tem tanta coisa que a gente acaba se perdendo, né? Sim. Então, às vezes, tentar uma orientação no sentido assim, não, meu perfil é esse, eu vou seguir nesse rumo aqui, então eu vou começar a buscar coisas somente nesse. Então, eu vou buscar uma pessoa, um auxílio nesse sentido, né? Que talvez facilite, que senão é muita informação que a gente vai ficando, às vezes, até perdido, né? Sim, serviria, por exemplo, para potencializar seus conhecimentos, né? Não para você se basear somente naquela empresa de análise. Isso, porque senão acaba que você fica, assim, acredito eu que você vai ficar preso àquilo. Né? E talvez aquilo não vai ser o que você realmente vivencia, né? Tipo assim, é o que você pensa, o que você acredita, e talvez você acaba se induzindo pelo que a pessoa tá, e talvez não é o que você, talvez no estudo ou no aprendizado, né? É meio que aquela coisa assim, você acaba jogando um pouco na mão da pessoa, que talvez uma coisa que você poderia estar gerindo, né? Que na verdade quem está cuidando do seu dinheiro é você, né? Eu penso um pouco por esse sentido, né? Eu acho assim, para fundos imobiliários, antes até de pensar numa casa de análise, começa com FOF, começa com fundo de fundos. Aí você tem uma gestão fazendo a escolha dos fundos para rentabilizar por você. Você vai pagar uma taxa de administração e provavelmente essa taxa de administração vai ser menor do que você vai pagar numa casa de análise, né? Mas assim, o que o Thiago falou faz todo sentido. Uma casa de análise vai conseguir fazer uma sugestão para você individualizada, né? É a situação geral do mercado. Você que vai ter que trazer isso para o seu individual, né? Então, por isso que eu pessoalmente, não que eu achei ruim, eu acho ótimo. Eu acho, por exemplo, a Suno eu acho maravilhosa. Já vi alguns relatórios da Suno, são muito bons. Só que o custo-benefício talvez seja algo a se considerar. Sim, é o que eu penso mesmo, é só para ouvir opiniões suas, porque nem sempre o que a casa de análise indica é o que nós idealizamos, né, como empresa que nós queremos no nosso portfólio. Mas muito obrigado. E tem outra da casa de análise, por exemplo, se você for ver, se você pegar os relatórios da XP, é óbvio que eles vão puxar a sardinha pro lado deles, né? Os fundos deles. Tem esse detalhe ainda. Tem um viés aí, né? Verdade. Tá tranquilo. Obrigado. Imagina. Assim, não sei se vai estar muito assim, mas é mais uma dúvida que gera na minha cabeça aqui, no sentido assim, os aportes mensais, que, assim, até, não sei, você vai fugir um pouquinho, mas para ver a opinião de todo mundo aí, como cada um age, até para mim me organizar. Você, por exemplo, você coloca o valor X ali de investimento mensal. Mas aí, essa análise, por exemplo, eu tenho uma carteira de 10 FIIs. Como que você faz essa análise? Porque às vezes as cotas podem estar caras e naquele momento não é o momento de você estar fazendo um aporte. Um exemplo. Como que você analisa esse sentido, nesse sentido, né? Primeiro, eu coloquei como meta de R$500, por exemplo, né, de aporte mensal. Mas os fundos que eu tenho na minha carteira, eles não estão, talvez, bons para poder comprar tão altos, né? Como que você faz nessa situação? Você segura esse dinheiro desse aporte para esperar uma oportunidade ou faz o aporte ali mesmo, né, nesses FIIs que você mesmo, eles não estando numa boa, né, assim, bom para comprar naquele momento? Eu tenho feito um mix, assim, Thiago, eu vejo, por exemplo, se o FII que eu já tenho em carteira, né, se ele está num preço razoável, mesmo que ele seja um pouquinho acima do que eu já paguei, eu compro, porque a minha estratégia é de longo prazo, né, então, eu sei que tem a questão do preço médio, mas como o preço médio só vai afetar se eu for vender, então, para mim, tanto faz.
Você não preocupa com esse valor? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Assim, a HCTR que está lá, eu tenho ela na minha carteira, né? Eu comprei ela 129, por exemplo, hoje já está 140. Mas é um fundo que está, né, caminhando, que está tendo. Talvez, assim, não comprar 5, 6 cotas, mas às vezes 1, 2 cotas ali para fazer no aporte, para não subir demais esse preço médio, ou eu não me preocupo com esse preço médio mesmo? Então, Não teria tanta essa preocupação mesmo, assim, com isso. eu realmente não me preocupo muito, não. Porque, na verdade, você não vai vender agora, né? Então, você não precisa se preocupar com, tipo assim, ela vai desvalorizar agora, mas eu vou vender com ela daqui 10 anos. Daqui 10 anos é outra história, é outro... Então, é porque, assim, o que a gente tem adotado, né? Quando eu falo a gente, eu e o Andrés, meu marido, a gente está pensando naquela estratégia do número mágico. Em que momento que eu vou conseguir, com aquele determinado fundo imobiliário, conseguir comprar uma nova cota todo mês? Que aí eu vou só com os dividendos, uma nova cota todo mês. Aí você começa a fazer a roda girar, entendeu? Então, porque qual que seria a saída no seu caso? Eu não vou comprar porque está muito caro. Ou você compra um outro FIC de um segmento que você ainda não aportou, entendeu? Ou você coloca isso em caixa, num tesouro tal, para deixar como reserva de oportunidade. Das duas, uma. Eu fiz isso também com relação à reserva de oportunidade. Até eu falei, não com relação ao FIIs, porque eu não vendi nenhum fundo imobiliário ainda, mas essa semana eu me desfiz de uma parte das ações que eu tinha para deixar como caixa, como reserva de oportunidade. Então, eu vou botar num CDB ou num Tesouro Selic aí, de liquidez diária, para assim que tiver uma queda na bolsa, ou eu ver que tem... Cada uma subscrição que tiver e que vai criar uma oportunidade de comprar menor, mais barato, né? Eu vou apontado, vou lá e aporto. Ou uma subscrição, que nem foi o que aconteceu agora. Então, eu usei parte dessa minha... Coincidentemente, apareceu a subscrição do SIDL. Então, parte desse caixa que eu fiz, eu já fiz a subscrição. Foi o que aconteceu comigo. O mês passado eu estava com aporte, mas eu não aportei, mas assim, foi uma coisa sem saber. E aí apareceu da HCTR agora e da IRDM junto agora. E esse dinheiro que se eu tivesse gastado para poder investir às vezes no outro fio, eu não teria agora nesse momento para aproveitar às vezes essa oportunidade. Mas aí de novo, fica de olho nos fatos relevantes. Porque um mês antes da subscrição já sai o fato relevante. Já sai a informação de que vai ter subscrição. E vai acontecer até mesmo para você adquirir um pouco mais de cota, para ter mais possibilidade, né? Exatamente. É isso que eu ia falar, Pri, para ele, que essa questão do valor, né, que ele acha que geralmente fica um pouco mais caro, mas eu ia falar exatamente isso, para aproveitar, já que ele tem o FII, aproveitar as subscrições, porque geralmente quando eles fazem a emissão, ela vem bem abaixo, né? O IRDM, por exemplo, eu acho que foi 20% a menos o valor na subscrição. Então, ainda está, né? Ainda está correndo. Eu até tenho ele, eu entrei também na subscrição dele. Então, a gente tem que aproveitar também esses momentos, né? Na subscrição, porque a gente compra com ela mais baixa a cota. Sim, exatamente. Acho que é isso, Thiago. Teria que avaliar aí essa questão. É uma análise mensal, gente. Não é uma coisa que você escreve na pedra e só daqui 10 anos você vai... Isso ficou na minha cabeça cutucando ali, né? Porque, tipo assim, se ela tá ali, eu vou ficar esperando ela descer, como se diz, para teoricamente estar no prejuízo, para eu comprar, para baixar meu preço médio, né? Então, assim, é uma coisa meio que fica assim, não, vou esperar ela desvalorizar para eu comprar. Né? Não. Então, aí você fica ali guardando, ou senão você acaba diversificando demais, porque fala, não vou naquela não, mas eu vou comprar outros fundos, porque tá com preço menor. Acaba na hora que você vai ver, sua carteira tá com 30 fundos ali, porque você foi esperando a oportunidade, uma não dava, você comprava outra e você fica doido, porque são muitas análises, né? Você acaba que não consegue fazer uma assim, não, bem feita, você fica fazendo tudo mais ou menos, porque tem uma diversificação muito grande, né? Aí eu falo, eu costumo usar esse exemplo, aí você vira um pato investidor. Você não nada bem, você não anda bem, você não voa bem. Então é melhor. Um pouquinho de cada coisa, mas nada bem feito. Exatamente.
É melhor a gente ser gavião, ó, focado naquilo. Então, Thiago, isso que a Priscila comentou desse número mágico, cara, eu tô tentando fazer isso com os fundos imobiliários que eu tenho, né? E tá sendo uma experiência bem agradável. Cada dia 15, quando cai o valor do dividendo, eu consegui comprar uma cota a mais, né? Eu fico imaginando, poxa, no dia que eu tiver 10 fundos, 15 fundos imobiliários que todo mês, eles mesmos, com o valor do dividendo, eu consiga comprar uma cota a mais, cara, vai ser fantástico, né? Ao passar do tempo, eu vou ter um aporte muito bom, vou ter os dividendos bem interessantes. E esse número é muito simples de calcular. Você pega lá o valor da cota, né? Divide pela quantidade, pelo valor do dividendo e vai te dar quantas cotas você precisa ter para que cada mês Pague, o né? que Ela se você pague. vai. Exatamente, né? Cara, então eu tô fazendo isso com. Já tenho uma que tá assim, eu tô indo para minha segunda, que eu vou ter isso, e é uma delícia. Cara, é certo que no outro mês, eu não, sem fazer nada, eu vou comprar uma cota nova. É É, delicioso, cara. o poder dos dividendos. Ai, até escorre uma lágrima aqui. Ai, alguém tem mais algum assunto, alguma coisa para colocar? Então, o pessoal tá quieto hoje, gente, que esse é sábado, olha o sol que tá. Tá sol aí onde vocês estão? Não sei, mas aqui tá um sol, um calor desgramado. 5h30 da manhã, esse sol tava desse jeito. Menino, um sol para cada um, né? Desse Aqui jeito. na minha região tá nublado, viu? Tá nublado. Oh! Em Minas aqui o sol de 5h30 ele tá mais. Estou instalando, como se diz. Estalando. Instalando. Você é de onde? Montes Claros, Minas Gerais. Ah, mas tem muito mineiro nesse grupo. Uai, Aí, vamos mudar para o grupo dos mineiros? E o Maurício não acordou, né? Ah, ele falou que lá era 7 horas, né? Ia ser muito cedo para ele. Mandei um zebete para ele, mas não adiantou. Pô, mas 7 horas já é hora de estar ralando, né, gente? Pelo amor de Deus. Com certeza. E agora que está clareando cedo, né? 6 horas já está um sol. Não, mas lá no Canadá agora é inverno, gente, eu entendo. É inverno não, né? Mas é outono, já começa a ficar. E lá difícil. É muito frio mesmo, né? Normalmente, né? Então. Muito frio, muito frio. Complicado. E aí, gente, vocês têm mais alguma coisa? Se não tiverem, a gente encerra. Só repassando, recadinhos do coração, né? Vou estar gravando aqui, na hora que terminar de gravar, eu vou subir para o Drive. Eu vou mandar uma coisa que eu fiquei devendo para vocês, mas eu já fiz, eu vou mandar o Forms para cada um preencher os dados básicos, assim, para a gente trocar um pouco de informação do grupo. A gente tem as reuniões já marcadas para dezembro, vamos começar a falar de ações. Vou precisar de ajuda, né, porque não é a minha especialidade, mas eu vou tentar trazer convidados aqui para falarem sobre ações. E aí, deixa eu ver, o que mais? Acho que é isso, Às vezes, gente. Priscila, você poderia, eu não sei se já teve antes, né? Alguma live dessa relacionada à questão de gestão. Como que a gente analisa a gestão, de valores, para ver uma boa gestão, como que até tipo assim, o limite que eles cobram que é o aceitável. Essa parte, pelo menos, eu não consigo fazer análise em cima disso ainda. Eu tenho pouco tempo, né? Algumas outras coisas eu já estou caminhando. Mas talvez seria uma coisa, porque a gente precisa também ter essa análise, né? Saber como que é essa gestão, com o valor que ela cobra, né? O que está embutido ali que pode interferir também nos nossos ganhos, né, de dividendos no mês, né? Sim. Não sei se seria interessante para o pessoal também, mas talvez
Não, beleza. Eu posso colocar para a pauta aí da próxima, a gente bota aí algumas pautas. Ô, Pri, Oi. na linha da sugestão do Tiago, eu pensei se não poderia ter, em alguma dessas reuniões, uma leitura de um relatório, sabe? Para a gente conseguir identificar no relatório quais são os pontos mais importantes, aonde que a gente encontra, o que determinado termo do relatório significa na prática, sabe? Porque às vezes eu sinto um pouquinho de dificuldade disso. Eu acho os relatórios longos, extensos e muito técnicos. E às vezes, sei lá, é super cansativo, né? Para quem tem pouco tempo, para você parar e se dedicar em cima do relatório. Se a gente conseguisse também fazer um estudo em cima de um relatório como exemplo, para a gente conseguir identificar esses pontos, eu também acho que poderia ser uma boa reunião nesse sentido. Tá. A segunda reunião que a gente fez, a gente analisou um relatório, foi o relatório 11, se eu não me engano, mas vamos fazer de novo, sim. A gente faz mas com mais detalhes, apontando. Eu poderia pegar um relatório ruim e um relatório bom, né? Até para poder ter um parâmetro, assim, um relatório que esteja, e também trazer fato relevante, né? Para as pessoas entenderem o que está dentro daqueles fatos relevantes. Sim, podemos colocar isso também, Ale. Obrigada pela sugestão. Eu não vi essa segunda reunião, mas também se estiver gravado e puder compartilhar, também adoraria ver. Ah, que pena. Então fica a sugestão. Sim, na verdade, o que aconteceu? As primeiras, eu não tinha o Meets, como é que chama? Google Suite Enterprise, Workplace, sei lá, tem um nome. E então eu não conseguia, né? Então, dessa vez eu já fiz a assinatura e estou gravando por conta disso. Tá certo, evolução. Só tá que evoluir. Isso aí. Outra coisa que eu lembrei, gente, muito obrigada. Todo mundo acompanhando o canal do YouTube. Divulga, por favor, para o cachorro, papagaio, periquito, para a família toda, porque as pessoas precisam de informação, gente. E essa reunião do grupo, o grupo a gente fechou. A reunião do grupo está aberta, tá? Vocês podem mandar o link para quem vocês acham que deva assistir, né? Então, principalmente agora que a gente vai começar a falar de ações, bota o pessoal também para estudar. Principalmente hoje nós temos 3 milhões de investidores na Bolsa, 1 milhão e 100 de FIIs, a gente tem que aumentar isso, gente, exponencializar para esse país crescer. Boa. Até mesmo para quando a gente quiser negociar algum FII nosso, ser comprador, né? Sim. Oi, Lari. Oi, Luciana. Sobre a ideia da Alessandra, eu achei bem interessante, né, de analisar novamente. A gente fez isso na segunda reunião, né? Eu até acompanhei. Eu acho interessante, talvez, fazer uma votação. Você escolher talvez uns 3 fundos e colocar lá para que seja o fundo que todo mundo tenha mais interesse, né? E aí a gente já faz essa análise que vai ajudar todo mundo. Sim, boa. Então, a gente já tem sugestão de fazer uma análise de fundo, né? Pegar uns 3, a gente bota em votação. Já tem pauta para 3 reuniões. Que eu falei, né, da gente falar mais sobre fundo de papel. Gente, fundo de papel é muito legal ter na carteira, né? Mas precisa saber analisar também, porque é bem diferente. E a terceira, que é a questão do... Peraí, me faltou. Oh, meu Deus. A gente falou 3. Relatórios de fundo. Gestão, que o Thiago... Gestoras. Gestão, né? Questão da gestão, análise da gestão. Isso. Já tem material para reunião. Ô, Pri, aproveitando a oportunidade de fazer análise também no relatório de ações, né? Não só de fundos imobiliários, né? Sim. A gente fez nas reuniões de ações, né? Que a gente vai começar a entrar nesse mundo das ações. Por enquanto, a gente só estava falando de fundos imobiliários, aí a gente abriu agora o grupo para falar de ações e fundos imobiliários, aí agora na questão de relatórios de ações. Gente, só que vai tempo, porque é muito mais difícil, complicado do que
fundos imobiliários. Então, vocês tenham calma, não fiquem nervosos. Por isso eu estou falando para a gente fazer essas análises de ações, mas aí tem pessoas feras aí no grupo aí, né, que já dominam já essa ação de ações. A Mari, eu tenho que chamar a Mari, a Mariana, que já está há bastante tempo, ela não vem na minha também, parece que é fera também, Reinaldo, tem... é o Rei. Mas acho que ele não está no grupo. Tá não? Ah, tá. Eu vou chamar ele para dar uma aula de variável, de ações. Nós vamos ficar fera nesse negócio. Pri, a próxima reunião já é de ação, não é isso? A próxima reunião já é de ação. Mas já tem o tema, é que eu não acompanhei o grupo essa semana e eu não sei. Eu não li, já está lá? Não, vai ser ações para iniciantes. Vamos começar assim. Ótimo, maravilha. Não, isso é muito bom, é bom. Vamos começar. Primeiro passo nas ações. Não compre Oi, não compre as empresas X, não compre IRB. Boa! Não sigam a manada. Mas, gente, eu prometo que eu vou estudar e vou trazer material interessante para vocês. Vocês gostaram da apresentação de hoje? Muito boa, excelente. Eu gosto muito dos slides, são fantásticos. Estamos acrescentando conhecimento. Eu acompanhei a partir dos 20 minutos, mas foi muito proveitoso, mesmo assim foi muito proveitoso. Canva é vida, gente. Vocês querem fazer a apresentação boa, usa o Canva. Maravilhoso, não, muito bom, muito bem explicado. Você é fera. Obrigada. Obrigada, gente. Ô, Pri, é a Suzana falando, tudo bem? Oi, tudo, e você? Tudo bem também. Primeiramente, queria agradecer, foi excelente, como as outras que eu já participei, você é excepcional. Muito obrigada por dedicar seu tempo e você responde todo mundo e nenhuma pergunta é uma pergunta idiota. E você, para mim, você é excepcional mesmo. Eu sou sua fã e eu agradeço muito. Você ensina muito a gente. Obrigada. Nossa, fiquei até emocionada. Obrigada. A gente tem que agradecer, porque eu posso imaginar o trabalho que dá e toda a atenção e dedicação que você coloca, e você nunca dá uma resposta vazia, você está sempre disposta a procurar, talvez nem seja algo que você tem ali, mas para ajudar você vai atrás, você não responde na hora, suas respostas são excelentes, e eu queria mesmo agradecer, você é fantástica. Gente, obrigada, Suzy. Nossa, fiquei emocionada. Obrigada. Eu faço realmente, gente, de coração mesmo, porque eu sinto falta de ter esse tipo de informação de forma mais rápida, e eu sei que muita gente não tem tempo de correr atrás, não consegue correr atrás. Então, eu sou apaixonada por educação, sempre fui, sou uma nerd, gosto de estudar mesmo, então para mim é um prazer, e quando eu recebo assim, um feedback como você me deu agora, eu fico, olha, explodindo de felicidade, porque quer dizer que o que eu gostaria de fazer está dando certo, é isso mesmo. Muito obrigada, eu que agradeço vocês por estarem sempre presentes no grupo, por estarem aqui numa manhã de sábado, podia estar fazendo um monte de coisa, podia estar... sei lá, fazendo qualquer coisa, mas estão aqui apoiando. Muito obrigada. E vamos continuar, gente, porque é todo mundo aqui de mão dada indo para a riqueza. Eu não saio da mão de ninguém aqui enquanto todo mundo ficar rico. Isso aí, com certeza. Tamo junto. É verdade. Muito obrigada. Eu queria também aproveitar, se eu puder ainda, não sei se também, se ele vai querer falar de novo, mas eu gostei muito, foi muito rápido agora, ele só deu um spoilerzinho do que ele está fazendo. Se o André pudesse repetir de novo e explicar a estratégia do número mágico e de como uma cota, da conta que você disse, André, que a gente tem que fazer para uma cota se pagar. Tá, vamos lá. É simples, pega lá o valor da cota, tá? Então, primeira coisa, pega o valor da cota e pega o valor do dividendo que ela está pagando mensal, tá? Eu pego o último, ou você pode pegar uma média, tanto faz.
divide um pelo outro, tá? Essa divisão vai te dar o número de cotas que você precisa ter para que o dividendo dela te dê o valor da cota. E pague ela todo mês, né? Isso. Exatamente. Andrés, posso fazer um exemplo simples aqui rapidinho? Eu estava pensando nisso. Uma cota que seja R$100, tá, gente? E você se quiser, Pri, pega a Vino 11 lá, sei lá, não sei, para dar um exemplo, que dá para ver no status invest. É que aí... Bom, peraí, não sei, só... Divide 100 por 10, gente. Vamos supor que R$10 é o dividendo. Depois eu mando um outro exemplo, mas vamos usar um hipotético. Uma seja de R$100, tá? Uma cota de R$100. Você tem um dividendo mensal de 50 centavos. Então, você divide 100 por 0,5, 200 cotas. É o que você precisa para gerar o número mágico. Você tem que comprar 200 cotas, ou seja, você tem 200 vezes 100, você tem que ter 20 mil investido nesse fundo para todo mês ele te gerar a possibilidade de comprar uma nova cota. Uma nova cota, uma nova cota, uma nova Sem cota. aporte, né? Só com o próprio dividendo. Só com o dividendo. Parece muito, a coisa que você vai precisar fazer é quando receber o dividendo ir lá e comprar uma nova cota, né? Sim, sim. Não é automático, mas você vai receber na tua conta da corretora o valor e aí você pode investir de novo. Eu tive um sério problema, a primeira vez que eu fui fazer isso, com essa, inclusive não estou indicando nada, só estou te dando exemplo que eu fiz, foi com a Vino 11. Tá? Por quê? Porque tinha várias outras cotas que o valor era de R$100, R$120. Fala, eu não tenho dinheiro para aportar esse montante total, né? Aí eu busquei essa cota do Vino 11, que ela na época estava R$59. Falei, R$59 vezes, fazendo a conta, eu tinha esse dinheirinho separado. E aí eu fiz isso, né? E todo mês agora eu consigo comprar uma cota nova, né? Já estou no 4º mês fazendo isso daí, 4º, 5º mês. Então, assim, minha carteira está exponencialmente valorizando dessa daí. Eu estou tentando fazer isso com uma segunda. Eu não tenho dinheiro para comprar o número mágico, né? A quantidade de cotas. Mas aí todos os meses eu estou comprando 1, 2 cotinhas a mais para ver até a hora que eu conseguir chegar nesse número mágico. O que a gente tem que tentar é balancear, né, Priscila? Acredito eu, né? Porque senão às vezes a pessoa pega assim, vou pegar daquela cota ali, vou investir tudo naquela cota ali para mim ter o retorno só dela, né? Por enquanto, né? Ela pagar ela. A gente tem que ter um pouco desse cuidado, né? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer o retorno dela, então eu vou só nela. Aí aquela cota acontece uma situação imprevista, a pessoa tá na lavoura, né? É que a gente fala no Minas aí, né? A pessoa tá na lavoura, porque desandou todo o processo dela, né? De novo, é uma questão de estratégia. Eu vou falar, essa estratégia que o Andrés adotou é um pouco mais de risco, né? Porque realmente como a gente está fazendo aportes em conjunto, né? Então a gente está fazendo uma inteligência financeira de casal aqui. Então ele assumiu um pouco mais de risco fazendo essa estratégia com uma única cota, mas ele tem outros fundos imobiliários, não tem só essa. Mas nessa específica, ele, no número mágico que está rodando, é mais risco porque ele colocou numa só. Mas por exemplo, se você recebe um dinheiro a mais, entendeu? E aí você consegue já fazer isso, seria excelente, entendeu? E tem um racional também, né, de onde a gente tirou essa ideia, né, foi um vídeo que eu até postei já no canal do Fundão, posso postar de novo, que é do Thiago Nigro, que é ele tem, acho que só 5 fundos imobiliários na carteira dele agora, porque eles já estão rodando isso, né, ele já roda nesse número mágico, né, e, na verdade, não é para você chegar também na independência financeira. Pri, Belizes, é só uma pergunta, pegando isso que você está falando, você e seu marido, uma dúvida que eu tenho.
Assim, eu e meu marido, por exemplo, a gente quando faz o investimento, porque assim, agora que nós estamos começando, e ele agora que começou a se interessar, depois de mim. Aí, assim, no seu caso, não sei se aí você poderia dar um exemplo. Os fundos que você tem, são os fundos que o seu marido tem, ou vocês, cada um aporta em coisas diferentes? Vocês têm uma conta conjunta de corretora? Como é que vocês fazem? Conjunto em corretora, tá? É só conta individual, porque é por CPF. Uhum. Mas nós temos alguns fundos imobiliários e ações que nós dois aportamos e deram mais dividendo, tá? E nós temos investimentos que são separados. Eu tenho algumas ações a mais, ele tem alguns fundos de investimento a mais, e aí tem coisas que são separadas. Então, tem coisas que são conjuntos, tem coisas que são separadas. E a gente tem metas em conjunto e metas separadas, né? Então, o importante é você alocar, por exemplo, se você tem uma meta em conjuntos, então o que a gente vai ter de aquela meta, né? Porque é importante que você tenha a sua gestão de investimentos pessoal e a como casal, né? Que tem que ser separado. Não pode ser só a sua, só a dele ou só a dos dois. Tem que ser individual também, né? Tem que ter esse balanceamento. Tá bom. Denise, respondendo também, complementando a resposta da Priscila, por exemplo, teve a IPO da Pets, né? A Priscila e eu, a gente conversou e falou, não, peraí, não vamos entrar os dois no mesmo barco. Se afundar, eu vou pegar e aplicar meu dinheiro que eu tenho esse mês, vou aplicar no fundo imobiliário, e a Priscila, o dinheiro que ela recebeu do salário dela, ela aplicou na IPO da Pets, né? Então, sim, a gente pensa nisso de ter uma carteira não igual, né? Certo. Dos dois terem todos os mesmos fundos imobiliários, as mesmas ações, a gente sim pensa em diversificar. Eu acho que a Priscila e eu, a gente só tem uma cota, um fundo imobiliário que está em conjunto hoje. Em conjunto no sentido, ela tem um fundo imobiliário que eu também tenho, mas os outros acho que se tiver uma ou duas ações também que coincidem, é muito. Né? A gente pensa assim, diversificar, porque se um tomar um tombo, o outro tá bem também. Certo, ok, obrigada. Mas assim, eu até sugiro que vocês pensem de forma consolidada também, no sentido de até facilitar a análise, né? Em vez de vocês terem que ficar analisando um monte de ações, um monte de fundos imobiliários, se vocês tiverem uma carteira em conjunto, é até bom para vocês trocarem informações, trocarem ideias, né? Também serve como até melhoria do conhecimento do casal. Tá legal, obrigada. Ok. Bom, gente, eu acho que a gente finaliza aqui. De novo, muito obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem mandar o material para a galera também. A Carol falou aqui que, se não me engano, na hora, mas dá para ter conjunta. É bem conjunto, Carol, na hora e na Warren também. Não é bem conjunto, o dinheiro fica separado, mas você monta uma carteira em conjunto. Eu vou pesquisar, mas eu trago essa informação para vocês. Mas não é que nem conta de banco conjunta. Tá? Então, gente, muito obrigada. E se vocês tiverem qualquer dúvida, depois coloca no grupo, e aí a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Bom fim de semana para vocês. Um bom fim de semana para vocês. Um beijo. Tchau, beijo. Beijo. Tchau.